Duplo Expresso, que recebe pela primeira vez mais um membro da Revolução Brasileira e lá do IELA, o Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, presidido pelo nosso querido Nildo Rix, que esteve com a gente ontem. Eu até brinquei, o Daniel, que ele está pouco a pouco aparelhando o Duplo Expresso, né? Ele entrou, aí já colocou a Angélica Lovato, agora temos a honra aqui de receber você pela primeira vez, espero que a primeira de muitas vezes, e na sequência ele falou que tem mais 20 tem mais 20 ou 30 para indicar. Então, pouco a pouco está sendo um aparelhamento do marxismo cultural. Bom dia, Daniel, bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia aos expressionautas. Quer dizer que é um prazer, uma honra estar colaborando aqui com o programa, com todos os profícuos debates que nós temos aqui todas as manhãs. Acompanho também o programa, acompanhei as manifestações aí do Nildo também e da Angélica agora. Na verdade, a hora da Revolução Brasileira, né? Por isso que esse aparelhamento é muito mais um tino natural da sequência das coisas do que a nossa crítica que é apresentada, é demandada também pela sociedade brasileira, pelos intelectuais. Então, é muita satisfação poder participar e contribuir aqui do Duplo Expresso nesse debate. Não, o privilégio é nosso, e eu queria dizer o seguinte, né? Vocês pouco a pouco estão conseguindo até fazer uma pequena revolução gramsciana aqui, porque eu sempre achei, né? Eu sempre fui de convicção social-democrata, um socialista fabiano, já graduou. Mas eu confesso que eu me questiono hoje em dia se tem como voltar ao período em que possa haver a conciliação de classes, né? Eu confesso assim que eu aprecio muito marxismo. Aliás, eu conversei com a Angélica Lovato na semana passada, né? A gente falou sobre a questão do Delfim Neto, dizendo que Marx é incontornável. Eu concordo totalmente com o marxismo no diagnóstico. Agora, quanto ao tratamento, aí eu não sei, porque eu acho que a teoria marxista é perfeita. Imperfeitos são os humanos, né? Então acaba tendo um conflito, assim, eu não sei como operacionalizar isso. Mas isso é uma outra discussão, acho. Inclusive, quero ter essa discussão com a Angélica Lovato quando ela voltar ao programa. Infelizmente, a Angélica Lovato não vai poder estar amanhã, porque ela está num congresso de sociologia e vai voltar na próxima semana contando, inclusive, as novidades desse congresso pra gente. Mas eu vou querer ouvir dela isso, porque ela falou que eu era muito duro comigo mesmo quando eu dizia que eu não era nada revolucionário. Então, estou achando que vocês estão me contaminando pouco a pouco, e devem estar contaminando muita gente aí que está nos assistindo. Então, uma audiência muito boa, aí mais de 1.200 nesse momento, os números oficiais do YouTube. Eu não acredito muito não. E depois eu vou mostrar para quem está nos assistindo como nós somos sabotados pelo YouTube. Temos diversos prints aí que o pessoal nos mandou de ontem para hoje, mostrando as sacanagens que eles fazem com a gente para tentar impedir o nosso crescimento. Mas, Daniel, você hoje vai falar com a gente aqui fazendo um balanço dos 6 meses, né, da política externa brasileira, entre aspas, né, aspas necessárias, política externa brasileira sob Bolsonaro, e vai contextualizar isso no panorama geopolítico atual. Se você tivesse que resumir aí em uma palavra apenas, qual você escolheria para falar sobre essa política externa do chanceleco Araújo? Uma palavra seria vassalagem, né? Vassalagem completa, submissão completa do Brasil aos ditames de Washington, a política externa imperialista dos Estados Unidos, que controla, inclusive, os canais do YouTube, né, que nós temos que usar aqui para contato. Mas, nesse âmbito, perceber que a política externa brasileira ela é de absoluta vassalagem representa um limiar histórico que o Brasil enfrenta nesse período, né? Porque nós teríamos experimentado um patamar em que nós fomos rapidamente do céu ao inferno, e isso é um pouco do que eu quero tratar aqui, explorar e conversar contigo e com quem nos acompanha. Porque se é verdade que essa política externa atual é de absoluta subserviência e vassalagem aos interesses estadunidenses, ela só consegue ser do jeito que é também porque houve também nos períodos predecessores uma abertura para que isso acontecesse. E é isso que a gente quer discutir e repercutir nessa conversa aqui com quem nos acompanha. Por quê? Esses 6 meses agora de política externa brasileira sob condução de Ernesto Araújo mostram, por exemplo, a condução de um sujeito que, nos seus 51 anos de vida, tem 27 anos de Itamaraty. E, portanto, acompanhou todo o processo desse sistema petucano que nós, dentro da Revolução Brasileira, chamamos, o que aconteceu nessa transição da ditadura para o processo da democracia restringida, democracia liberal burguesa aqui no Brasil nesses últimos anos. E Ernesto Araújo faz uma condução
de absoluta subserviência, muito coadunado com um projeto que é, de fato, de entreguismo e de hipotecar o destino brasileiro diretamente aos Estados Unidos e aos interesses de Washington. E quando ele faz isso, ele vai ao encontro de uma política externa entreguista que representa já uma radicalização daquilo que Michel Temer fazia, e Michel Temer, na verdade, conduziu um aprofundamento do que muito já tinha sido forjado, principalmente na transição do primeiro para o segundo mandato da presidente Dilma. Então, nós vemos um processo cada vez mais acelerado de deterioração da posição do Brasil no mundo, atrelado a uma interpretação absolutamente servil do que acontece dentro do sistema internacional. Nesse sentimento tacanho que alimenta boa parte da elite brasileira e que também se expressa em todos os quadros do Itamaraty e da nossa classe dominante. A política externa não é nada mais do que a expressão ao mundo dos interesses da classe dominante. E se nós não tomamos essa dimensão, nós não entendemos o projeto que está em curso agora, absolutamente radicalizado pelo ultraliberalismo de Jair Bolsonaro e Ernesto Araújo. Até agora a gente tem um balanço nesses 6 meses, para dar um dado aqui, de aproximadamente 27 aeroportos, 27 portos, aliás, terminais portuários que foram vendidos, desnacionalizados pelo Brasil, e 16 aeroportos em leilões diversos que foram feitos por aí. Todos eles na esteira do chamado plano de desinvestimento, essa palavra nova aí, inventada, que eu já vi que vocês aqui do Duplo Expresso também têm uma gigantesca desconfiança com ela, porque, na verdade, ela não quer dizer nada mais do que o entreguismo, a subserviência, a privatização e, além da privatização, a desnacionalização do patrimônio público brasileiro. Então, isso significa, na verdade, um processo acelerado, cada vez mais radicalizado, de perda de patrimônio nacional. Aquilo que, por exemplo, lá no início do Plano Real, Aloysio Biondi tinha denunciado no Brasil privatizado, falando que aproximadamente 75% do patrimônio público nacional tinha sido privatizado logo nos primeiros anos do Plano Real, a gente vai vendo hoje das pouco mais de 154 empresas estatais que o Brasil tinha há pelo menos 2 anos, hoje nós contamos com 134 dessas empresas, das quais 20 aí já privatizadas nesses últimos 2 anos, e várias delas já sob a mira da política absolutamente entreguista de Ernesto Araújo, combinado com Jair Bolsonaro, e sob uma condução muito estrita de Paulo Guedes, esse serviçal dos interesses da classe dominante e também do setor financeiro nacional e, sobretudo, internacional. Né? Daniel, isso que foi você é economista, eu queria perguntar se você concorda com a avaliação expressada muitas vezes aqui no programa pela Maria Lúcia Fatorelli e também por outros comentaristas, de que a insolvência do Estado ela foi fabricada, né? Essa alegada insolvência do Estado que está dando o subsídio intelectual, digamos assim, para essa queima dos ativos nacionais que você também descreveu, que ela foi fabricada pelo Banco Central, pela política monetária, sob ainda o governo do PT, quando os juros básicos da economia saem de 7% em 2013 e chegam em 2015, ali no primeiro ano do segundo mandato da Dilma, a 14%, dobrando num panorama que no mercado internacional a gente estava com juros muitas vezes negativos nos países centrais, né? Juros reais negativos. Você tem essa convicção também de que, em boa medida, essa crise foi fabricada, e aí, por exemplo, quando chega o Joaquim Levy na Fazenda, a gente ganha a eleição no sufoco, em 2014, e há um estelionato eleitoral absoluto, quando a gente termina com um programa que a gente tinha acabado de derrotar na eleição com muito esforço, né, uma eleição suada, e aí entra o Joaquim Levy e faz o maior contingenciamento orçamentário de todos os tempos, de 130 bilhões, mas aí numa canetada a Dilma mais que anula, né, esse corte, aumentando o gasto com juros em 160 bilhões, sendo que o corte orçamentário ele fez uma queda mais que proporcional na receita. Então foi duas vertentes para piorar o resultado fiscal e criar essa sensação de que o Brasil está falido e poder levar a essa queima dos ativos à entrega. Você também é dessa visão de que a crise foi fabricada? Bom, aí a gente precisa precisar, nós temos que precisar aqui o seguinte, eu queria registrar, eu sou militante da Auditoria Cidadã da Dívida aqui em Santa Catarina também, acompanho Maria Lúcia Fatorelli, todas as suas exposições, faço uma leitura de que a dívida pública é um pilar central aqui
desse sistema de dependência e subdesenvolvimento e é um dos principais mecanismos de transferência de recursos diretos do Estado brasileiro para o setor financeiro nacional e internacional. Então, desde que o Plano Real vem em condução a partir de 1994, ele transfere o principal mecanismo de passagem do excedente público, do total da riqueza nacional, que antes era feito via mecanismo inflacionário, especificamente, pelo mecanismo de preços diretos, isso é transpassado, é transferido para o mecanismo da dívida pública, num processo de desnacionalização, de desmonte de boa parte dos parques industriais brasileiros, e um processo que coloca a centralidade da dívida pública como principal mecanismo de acumulação de capital para a classe dominante brasileira. Essa classe dominante que tem uma redução gigantesca da sua capacidade de produzir riqueza industrialmente e passa a parasitar o Estado dentro desse mecanismo da dívida pública. No entanto, a gente tem que colocar aqui o seguinte: como marxista, eu estou interditado absolutamente de falar que a crise foi completamente fabricada. O que eu posso colocar aqui é que a fabricação, isso que se chama de fabricação da crise, se trata, na verdade, da tentativa de gestão burguesa da crise, nesse movimento de uma guerra de classes contra o povo. Mas isso tem uma dinâmica maior, a dinâmica da acumulação de capital em escala global. E ela coloca o Brasil dentro da chamada divisão internacional do trabalho, isso que os liberais gostam muito de tratar como uma cadeia global de valor, que nada mais é do que um eufemismo para tratar a categoria central da divisão internacional do trabalho, ou seja, que tipo de produto nós produzimos aqui, podemos ofertar ao mundo com caráter competitivo. Nesse cenário da divisão internacional do trabalho, o Brasil, durante o Plano Real, algo que foi estruturado por Fernando Henrique Cardoso e que Lula e Dilma deram vida longa e consolidaram ainda mais como projeto político no Brasil, foi a nossa absoluta dependência de produtos agrícolas e minerais, que ocuparam ainda mais uma centralidade nos nossos canais de exportação e que a história nos ensina, desde o pensamento ceparino, que não era nenhum pensamento revolucionário, os teóricos da CEPAL, notadamente aqui Raul Prebisch e Celso Furtado, identificaram que paira aqui sobre os produtos primários sempre uma deterioração dos termos de troca. O que isso significa? Que no longo prazo, esses preços internacionais de produtos com essa natureza, com esse tipo de relação subserviente no mercado global, passam por alguns picos muito efêmeros e, estruturalmente, eles têm uma tendência de se manter no cenário internacional e de despencarem os seus preços. Isso acontece a partir de 2012 no Brasil. Isso joga a luz sobre um cenário de disputa aqui, que é o que a gente chama de guerra de classes. A gestão burguesa dessa guerra de classes é a que fez com que, por exemplo, os tão propalados superávites fiscais feitos disciplinadamente por Lula e até o limite do que a coesão burguesa permitiu com Dilma não fossem mais possíveis. E aí a gestão de que pode se trabalhar a partir disso, ela não tinha mais nenhuma capacidade, porque o pensamento da ordem pensa o seguinte: a forma de lidar com essa crise, ela pode ser a partir de uma saída keynesiana ou uma saída neoliberal. A saída keynesiana seria retomar o investimento público, recuperar as capacidades do Estado de gerir a economia e direcionar o processo de acumulação de capital. Mas esse processo de acumulação, a partir de 2012, 2013, com essa economia completamente solapada, completamente desnacionalizada, estava interditada como projeto para o Brasil. E é isso que se chega no esgotamento agora. Está interditada a capacidade de um Estado promover o desenvolvimento aqui no Brasil, e a classe dominante não quer um projeto como esse. Esse é o mais importante disso. A classe dominante não topa. Não topou numa encruzilhada que enfrentou lá entre os anos 50 e 60, quando tinha que cumprir as suas tarefas de burguesia ilustrada nos caráteres clássicos revolucionários de fazer uma reforma agrária, uma reforma urbana, uma reforma política, uma reforma bancária. Não topou nada disso. Não topou nada disso quando Ernesto Geisel tenta lançar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, tentando recuperar algo de uma substituição de importações no Brasil. A classe dominante não topa isso. E também Dilma tentou, com Guido Mantega, recuperar uma espécie de nova matriz econômica, que foi tentar revisitar de novo projetos desbotados como esse, em que o Estado pudesse conduzir a economia uma vez mais. A classe dominante não topa isso,
e a estrutura da economia brasileira já não permite saídas como essas. Por outro lado, a interpretação do liberalismo coloca que era necessário apresentar um profundo ajuste sobre o Estado brasileiro. E a virada do primeiro para o segundo mandato da Dilma está permeada por isso, o profundo ajuste que vai fazer com que os juros aumentem uma vez mais, que tem de se colocar um projeto de privatizações que Dilma já tinha inaugurado com o PIL, o Plano de Investimento em Logística, que ela lança a partir de 2015. A primeira viagem internacional de Dilma no seu segundo mandato, por exemplo, aqui, Rômulo, é para os Estados Unidos. Ela vai a Nova York conversar com 300 investidores para tentar convencê-los a participar desses leilões de logística que o Brasil faria, e vai também ao Vale do Silício tentar negociar parcerias de investimentos no setor educacional. Esse aí que a Sibeli estava denunciando até pouco tempo atrás. Tentar negociar essas parcerias para que viessem investidores do setor estrangeiro para aprofundar a nossa dependência científica e tecnológica aqui. Portanto, dentro desse cenário, eu não posso, estou interditado pela análise marxista de dizer que a crise é fabricada. Na verdade, a saída burguesa para a crise foi colocada, por um lado, pelos keynesianos, ela não dá certo, pelos liberais, ela promove uma profunda crise social, que é a crise brasileira com a qual a gente se depara agora. No entanto, o mecanismo da dívida, esse eu sigo tomando como central. Por isso que eu não me afasto da Maria Lúcia Fattorelli e da Auditoria Cidadã da Dívida, mais do que necessária, como um primeiro grande instrumento para a gente enfrentar a canalha financeira que dá as cartas aqui no Brasil. Mas essa tese de que a crise teria sido fabricada, ela nos tira do ambiente do que é a reprodução do capital no cenário internacional, e que os produtos que nós temos a ofertar ao mundo são produtos que são absolutamente frágeis, débeis nos seus preços internacionais. Não são preços internacionais, por exemplo, que nós podemos coordenar daqui. São preços que são dados no mercado internacional. Certamente. Eu concordo com você sobre essas questões estruturais, mas aqui eu estava falando especificamente de uma questão incidental para a gente poder fazer nessa quadra da história essa queima de ativos. Eu devo dizer que eu ouvi que a crise no Brasil foi fabricada, notando essa questão do diferencial de juros, do ganho com arbitragem, a recessão criada no Brasil com esse aumento de juros, de pessoas, operadores de mercado aqui fora. Eles têm plena consciência de como isso foi feito, como que eles vão, inclusive estão de olho para quando a bolha do real e também da Bolsa de Valores de São Paulo vai ser estourada. A gente já falou aqui que é uma questão de tempo apenas. Se você colocar o diferencial colocando o câmbio sobre o valor da Bovespa no tempo, você vê que ela está inflada. E isso vai ser, me passaram inclusive os gráficos ainda essa semana para ver o pessoal aqui, depois eu vou ver se eu consigo publicar até essa avaliação no site. E, em geral, eles trabalham, eles próprios têm a senha para estourar a bolha, para permitir, primeiramente, que eles tirem o dinheiro que eles têm hoje no Brasil em reais, sem aumentar a taxa de câmbio, para que eles possam tirar mais dólares por reais que eles têm, e por isso, para isso eles se valem inclusive dos leilões de swap cambial reverso lá do Banco Central, que tem um enorme custo fiscal para a gente também, você falando aí da dívida, da situação fiscal do Estado. E aí, uma vez que eles já estejam todos fora com o máximo de dólares possível por real, aí sim eles detonam o valor da moeda brasileira, detonam a Bovespa e podem voltar com o dobro da capacidade de compra, e mais uma vez os ativos brasileiros trocam de mãos. Tornando a figura um pouco mais complexa, muito desse suposto capital especulativo estrangeiro é, na verdade, caixa 2 de brasileiros, sejam eles de empresários brasileiros, seja ele de políticos, de membros aí da elite do Estado, judiciário, etc, etc. Né? Então, é mais complexa ainda essa questão quando a gente pensa que o inimigo externo, muitas vezes, é uma quinta coluna dentro de casa. Muito bem, Daniel. E aí, agora, como que a gente, saindo um pouco da economia, como que a gente consegue encaixar isso nesse contexto geopolítico atual e a total subserviência do Brasil aos Estados Unidos, que é um império hegemônico, a gente sabe disso, principalmente sua hegemonia militar, o número de bases que ele tem pelo mundo, mas é decadente, né? Esse império anglo-sionista é decadente, o que torna ele até mais perigoso, porque normalmente é um animal acuado que é mais agressivo. Então é um período perigoso. A gente viu aí coisas esquisitas nos últimos dias acontecendo, né? O Irã derrubando aquele drone, um acidente esquisito lá do submarino russo. Tem gente que diz que houve um conflito aí clandestino, também um avião lá americano que desapareceu ali perto do Chipre, lá um daquele acho que é o F-35 e tal. A gente está num momento em que qualquer erro humano pode levar a consequências gravíssimas, né? Um erro individual. E aí, nesse momento, o Brasil escolheu um lado, né? Escolheu um dos lados, ou melhor, foi escolhido, né? O Brasil foi escolhido e acoplado por um dos lados, Daniel.
Bom, aqui, Romos, sobretudo, uma precisão que eu tenho que fazer aqui, eu estou de acordo com a tua avaliação de que a produção da crise no mercado financeiro, ela se expressa exatamente por aqueles que são os operadores. Nisso, não tem nenhuma objeção ao que você coloca. Na verdade, aqui, a gente, acho que para fazer uma mediação, pode estabelecer a ideia de que, para o processo de reprodução do capital em escala global, e como o Brasil se coloca nesse processo, que é como um produtor de bens agrícolas e minerais, isso significa estar sob o jugo de preços internacionais que nós não controlamos. E, por isso, a minha objeção aqui com relação ao tema de que a crise não é precisamente fabricada, mas as formas de se lidar com ela, sim. E aí, claro, como o processo de reprodução do capital, especificamente em que o rentismo comanda a República, e rentismo aqui eu estou querendo colocar especificamente uma renda da terra, por exemplo, na exportação de bens agrícolas e minerais, e o rentismo da dívida pública, que é sustentado por essa exportação de bens agrícolas e minerais, isso colapsa a partir de 2012. Então, esse grau de complementação, que era exportar bens agrícolas e minerais para sustentar um sistema de especulação via dívida pública, no suprassumo do rentismo, que orienta o Plano Real no Brasil, isso está interditado a partir de 2012 e 2013. Tem tentativas do governo brasileiro de retomar algum processo que essa dinâmica possa vir a partir do Estado, ela também não dá nenhum resultado, e a partir de 2015 o ajuste entra forte. E aí esse ajuste vai, sobretudo, em cima do setor financeiro. Essa canalha financeira vai atuar nesse sentido da guerra de classes, retirando os direitos sociais, congelando os gastos sociais, desaparecendo com a legislação trabalhista, e essa semana aí destruindo a Previdência Social, né, nesse arcabouço todo da guerra de classes movida contra o nosso povo. Agora, a propósito desse cenário mundial, vale registrar também o seguinte: a crise de 2008 aqui, Romulo, ela é paradigmática para o cenário internacional, e se é verdade, isso eu queria colocar para quem está nos acompanhando, se é verdade que a crise de 2008 foi a maior crise da história do capitalismo, desde a crise de 29, e a crise de 29 foi precedida e sucedida por guerras mundiais e alterações de processos da hegemonia global na transição na Inglaterra em direção aos Estados Unidos, nós não podemos tomar de forma menor as consequências da crise de 2008. E dentro desse escopo, queria colocar aqui o seguinte: a crise de 2008 ela coloca como uma crise internacional, uma crise do paradigma liberal que coordenou o sistema mundial desde 1945, desde o pós-guerra, sob a batuta dos Estados Unidos, sob a condução dos Estados Unidos. A crise de 2008 coloca um cenário que é paradigmático, e provavelmente nós vamos estudar a crise de 2008 mais no futuro como a grande crise que despertou o fim da hegemonia estadunidense. No entanto, nesse cenário de crise liberal, como é que os países centrais reagem a esse tipo de cenário? Entre 2008 e 2012, eles tentam saídas de fato mais associadas. Nos Estados Unidos, uma saída keynesiana, pesado investimento do Estado, a impressão de dinheiro, a venda de títulos internacionais, e a Europa, enquanto uma outra matriz de países centrais, com um profundo ajuste. Você que acompanha aí muito bem o cenário europeu, a austeridade, a lógica o tempo inteiro no esfacelamento daquilo que ainda existia de forma muito tímida do chamado Estado de Bem-Estar Social Europeu. A crise de 2008, ela dissolve o Estado de Bem-Estar Social Europeu na grande maioria dos países aí do velho continente. Dentro desse escopo, dentro desse cenário, os Estados Unidos estão em um profundo embate para a retomada do seu crescimento e numa disputa geopolítica com os chineses e com os russos. Nessa disputa geopolítica, a China desponta efetivamente como a fábrica do mundo, aquela que produz a grande parte dos bens industriais do planeta e produz a real dimensão de riqueza e de valor no sistema internacional. Dentro desse escopo, qual é a reação política que se tem nos Estados Unidos e na Europa? A extrema-direita toma a voz crítica do que seria esse sistema inaugurado dentro das democracias liberais, republicanas, tradicionais, do sistema a partir de 1945. O que eu quero colocar com isso? Que a partir de 2008, o cenário da implicação política daquela crise a gente está vivendo agora. Quando se tem a eleição, por exemplo, de Donald Trump nos Estados Unidos e de vários governos de extrema-direita na Europa, todos eles
absolutamente belicosos com relação ao sistema ONU, a essa concertação internacional, a governança global. Qual é o discurso deles? Vociferando contra essa ordem liberal que foi colocada. E aqui na esquerda, o que se faz? Nos Estados Unidos, na Europa e, sobretudo, no Brasil. A esquerda liberal no Brasil tenta fazer a defesa desse sistema, dessa ordem, que nunca nos foi funcional aqui, Romulo. Ela nunca nos serviu. Veja, na década passada, como é que nós lidávamos com essa ordem internacional? O Brasil tentou participar do sistema ONU, tentando ter uma cadeira no Conselho de Segurança, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança, tentando ser mais um dos países do clube de países internacionais que ditam as regras do mundo e que ditam onde vão ser feitas as intervenções sobre países mais débeis. E o Brasil queria fazer parte desse grupo, numa reforma no Conselho de Segurança que nos colocasse como mais um país que executasse as políticas imperialistas. Para fazer isso, inclusive, para mostrar o seu grau de subserviência a esse sistema internacional, nós fizemos a invasão criminosa do Haiti, por exemplo. Dentro disso, nós também aceitamos todos os esquemas colocados pela Organização Mundial do Comércio, de liberalização comercial, que não nos serve. Nós colocamos também a nossa diplomacia e os nossos membros a serviço da FAO, lá com José Graziano, ocupando uma cadeira dentro da Organização de Alimentação e Agricultura da ONU, mas também dentro de um vestígio de tentar combater a fome no mundo, etc., mas sem questionar o latifúndio, sem questionar as gigantescas cadeias do agronegócio que destroem o nosso povo, que provocam miséria no campo, promovem uma guerra contra os nossos camponeses e que colocam, em última instância, uma geração de famintos no Brasil. O Brasil agora volta ao mapa da fome, recentemente, com uma velocidade espantosa, porque essa política fracassa. Então, quando a extrema-direita, no mundo inteiro, se direciona na crítica àquilo que foi o sistema da governança global a partir de 1945, com o sistema ONU, com todas as instituições liberais, a esquerda careceu dessa crítica e passou a fazer defesa do modelo. Isso se expressa aqui no Brasil, no Itamaraty, quando, por exemplo, se tem Ernesto Araújo alçado à condição de ministro das Relações Exteriores, dentro de uma crítica ao chamado globalismo, no artigo que ele escreve lá em 2017 para a revista do Instituto Rio Branco das Relações Internacionais. Essa crítica ao globalismo que Ernesto Araújo faz chama atenção de um sujeito que não faz nada mais do que replicar o neoconservadorismo estadunidense, que é o Olavo de Carvalho. E aí, Olavo de Carvalho, consultado por Bolsonaro, nomeia Ernesto Araújo como ministro das Relações Exteriores. E a visão do ministro Ernesto Araújo sobre as relações internacionais é absolutamente subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Ele tem uma leitura completamente torpe desse sistema internacional e ele entende que, diante de um cenário paradigmático com o qual nós nos deparamos agora, a crítica ao sistema ONU, a essa ordem liberal, tem que ser feita também pelo Brasil. E se, por um lado, de fato, ela nunca nos foi funcional, por outro lado, a história também nos mostra que atrelar o nosso destino, hipotecar nossa diretriz de política externa aos interesses dos Estados Unidos, tampouco tem algum dividendo positivo para o Brasil. Nesse cenário internacional, o Brasil se torna completamente subserviente aos interesses dos Estados Unidos. Mas eu queria registrar que o Brasil aqui, a esquerda brasileira, deixou o monopólio da crítica ao sistema ONU por parte da direita. Essa extrema-direita tomou a crítica que veio importada dos Estados Unidos e da Europa e tomou para cá e ocupou agora o Itamaraty, deixou esse vazio que conduz agora o Itamaraty. O Itamaraty com um mentecapto como Ernesto Araújo no seu comando. Um sujeito que não tem a mínima capacidade de conduzir os interesses brasileiros dentro do sistema internacional. É um capacho dos Estados Unidos e que estava aí, recentemente, no 4 de julho, participando das comemorações com os Estados Unidos. O cenário é tão desastroso aqui, Rômulo, que a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil organizou um evento em comemoração ao 4 de julho. Sabe quem estava lá? O núcleo duro do governo brasileiro. O presidente da República, Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, Paulo Guedes, Sérgio Moro e mais, Dias Toffoli, representante do Supremo Tribunal Federal, na cerimônia histórica de celebração do 4 de julho da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, com participação histórica, inédita, de todo esse corpo
do núcleo duro do governo brasileiro, prestando as suas reverências ao Império. E, inclusive, Dias Toffoli mereceu deferências específicas do presidente da República. Jair Bolsonaro prestou uma deferência específica, reconheceu a presença do Dias Toffoli como muito importante naquele evento. Por isso que todo esse teatro aí dos bolsonaristas tensionando contra as instituições tem os seus limites. Bolsonaro vai tentar tensionar contra as instituições, mas, ao mesmo tempo, a política externa, que tem que ser impressa aqui, que é subserviente ao Império, não pode prescindir de uma certa normalidade institucional para fazer valer os interesses da ordem dominante, para fazer valer os interesses que os Estados Unidos pretendem implantar aqui no Brasil. Toda a política de desnacionalizações aqui, de venda do patrimônio nacional em direção aos Estados Unidos, não pode prescindir disso. Nesse cenário, especificamente porque você pergunta aqui, Rômulo, o Brasil está numa encruzilhada. Por quê? Porque estar aceito à ordem liberal até agora não nos rendeu absolutamente nada, como dividendos estruturais. E, ao mesmo tempo, hipotecar uma crítica à ordem liberal via Washington tampouco nos interessa, porque atrela os interesses brasileiros diretamente aos interesses estadunidenses, que são, na verdade, todos aqueles que vão provocar ainda mais miséria e vão aprofundar a dependência e o subdesenvolvimento contra o nosso povo. Dentro desse esquema, a gente precisa entender também o seguinte: no cenário internacional, nessa disputa entre China e Estados Unidos, o Brasil, na década passada, tomou a ideia de que seria possível ter uma política externa de países emergentes, coordenadas aqui pelo cenário dos BRICS. E aí aqui, nós da Revolução Brasileira temos uma crítica muito contundente à posição brasileira dentro dos BRICS. Por quê? Porque se trata de uma manufaturação de uma ideologia de desenvolvimento que é absolutamente nefasta e detratora das possibilidades que o Brasil poderia ter de se inserir de forma soberana no sistema internacional, de participar do sistema internacional de forma verdadeiramente soberana e independente. Por quê? A gente tem que fazer algumas colocações aqui, Romulo, com relação a esse cenário do Brasil emergente, do Brasil de classe média. Em que se sustenta a ideologia dos BRICS? A ideia de que a crise de 2008 teria aberto uma possibilidade para que o Brasil pudesse explorar o vácuo dos Estados Unidos e dos países centrais da Europa diante de um outro cenário contra-hegemônico, montado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A questão fundamental a se entender aqui é que tem que olhar especificamente quais são as estruturas, quais são as capacidades materiais, quais são as bases através das quais o Brasil pode participar de um consórcio internacional como esse. E aí aqui a gente tem que colocar já de cara algumas avaliações, algumas ponderações específicas. E elas seriam as seguintes. Daniel, o Brasil, por exemplo, só antes de você fazer essas ponderações, eu preciso dar uma informação aqui que eu acabei de receber por expressionautas e o pessoal da moderação me mandou também, que é o seguinte, eu confirmei, fui ver em vários sites, faleceu hoje o jornalista Paulo Henrique Amorim, de um infarte aí fulminante, imprevisto, acredito, né? Ele até muito pouco tempo estava bastante ativo aí nos seus canais, no site, e as pessoas que acompanham o Duplo Expresso sabem da minha imensa admiração por ele, logicamente algumas vezes divergindo de alguns posicionamentos e criticando quando a gente achava necessário. A última crítica bastante dura que a gente fez foi quando ele ajudou a vender aquela história de que haveria um envolvimento russo na história do vazamento da Lava Jato, mas eu sempre considerei ele, eu acho que eu posso dizer que dos que eu conheço, assim, era o mais genial, no sentido de que ele conseguia conciliar muito bem a análise política com a propaganda, o ativismo, no sentido de que você não sabia muito bem onde terminava uma coisa e outra. A melhor maneira para você vender uma propaganda é colocá-la como análise, né, em alguma medida. Então ele fazia isso muito bem, você não conseguia separar uma coisa da outra, então ele era muito eficaz na sua comunicação e, além de tudo, como eu já comentei aqui, a gente estudou na mesma escola no Rio de Janeiro, o Colégio de Aplicação da UFRJ. Eu lembro quando eu estava lá, o jornalzinho da escola estava completando, não lembro se era 50, 60 anos, eu acho que era o aniversário de 60 anos do colégio, mas eu não lembro se o jornal tinha essa idade também. E aí eles pegaram
numa edição comemorativa, colocaram todas as pessoas ilustres que já tinham participado daquele jornalzinho escolar, e aí tinha as charges do Miguel Paiva, né, o da Radical Chic, com o mesmo traço, desenhava já igualzinho, e artigos e editoriais do Paulo Henrique Amorim, ali quando era, né, um secundarista naquele colégio. Então, realmente é uma notícia aí dura para a gente, porque era uma voz importante, tinha um talento comunicacional muito importante, né, o alcance das publicações dele, então certamente é algo de que a gente vai se ressentir bastante na luta, né, como se a gente já não estivesse num momento muito difícil. Estamos aí, inclusive, com a perspectiva da aprovação ainda nessa semana na Câmara, em 2 turnos da reforma da Previdência. A gente, inclusive, viu que, por exemplo, a CUT já abaixou os braços, já lavou as mãos, falou, não, na Câmara está derrotado, está perdido, vamos nos concentrar no segundo semestre no Senado. Né? No comunicado interno que ela mandou aí essa semana para as pessoas, ela falou, não, a Câmara já foi, não adianta nem mobilizar. Então, no momento desse, em que os sindicatos estão tímidos, para dizer o mínimo, né? Tímidos para dizer o mínimo, a gente perder uma voz dessa na comunicação é realmente muito, muito, muito lamentável. Né? Realmente a nossa luta fica ainda mais difícil. Daniel. Bom, aqui, vamos registrar também, né? Acho que eu estou integralmente de acordo com a tua avaliação, né? Um jornalista combativo, um sujeito que apresentava muitas vozes dissonantes do que essa pasteurização do jornalismo aqui no Brasil e, sobretudo, esses grandes compromissos que os jornalistas têm com a ordem. E o Paulo Henrique Amorim era, de certa forma, um herege. Errava em algumas das suas posições, por isso que eu fecho integralmente com o que você coloca. Não era em tudo que concordávamos, mas certamente um herege aí da profissão, alguém que enfrentava a ordem e comprava algumas brigas, e não tinha medo de comprar essas brigas, e não tinha medo também das consequências de comprar essas brigas e sustentar suas posições com convicção, né? Então fica aqui também o registro da grandeza que ele representa aí para o jornalismo no Brasil. Bom, e aí você colocava também, né, Ramos, dizia aqui desse cenário internacional do Brasil e da questão dos países emergentes, a crítica necessária que a gente precisa fazer disso. Por quê? Porque, veja, o Brasil, em termos de política externa, o governo Lula é muitas vezes colocado como um governo que, apesar dos seus erros e seus acertos, talvez a política externa tenha tido o suprassumo da sua gestão mais completa, mais próxima daquilo que seria idealizado por uma posição brasileira em termos de política externa. E aqui nós temos que fazer uma avaliação muito criteriosa, muito crítica também do que foi a política externa sob o governo Lula. Por quê? Porque me lembro, por exemplo, de episódios históricos como, eu dizia aqui, a tentativa de entrar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, ou tentando mostrar o quanto o Brasil poderia ser funcional à ordem, fazendo esse trabalho de segunda categoria, porque os Estados Unidos não queriam mais intervir no Haiti, eles iniciaram a intervenção e depois terceirizaram essa intervenção para o Brasil, e o Brasil participa vergonhosamente dessa invasão ao Haiti, e, ao mesmo tempo, também essa consolidação ideológica, mas completamente barata e rasteira do que seria um Brasil emergente. Por quê? Porque a propaganda oficial era: bom, ninguém segura aqui o Brasil agora, que é um país de classe média. E aí, esse país de classe média ele foi fruto, na verdade, de um estudo elaborado pelo IPEA, com colaboração da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E o documento final do IPEA para definir o que seria a nova classe média no Brasil, ele define o seguinte: a nova classe média do Brasil, do estudo concluído em 2009, portanto, 10 anos atrás, dizia assim: essa nova classe média está configurada por pessoas que têm acesso a bens de consumo não duráveis em suas casas. Então, media-se a nova classe média pela quantidade de televisores que uma casa tinha, se ela tinha uma geladeira, eventualmente um fogão, quantos cômodos tinha numa casa. Só que isso especificamente dentro de uma matriz de consumo, num país que, depois da crise de 2008, tentava estender o seu cenário de crescimento, turbinando uma política de crédito. Então, as pessoas consumiam de fato. O que acontece na crise de 2008? Os países centrais não conseguem mais reproduzir seus capitais lá e trazem uma enxurrada de recursos via investimento estrangeiro em fábricas, em máquinas e equipamentos, e, sobretudo, investimento estrangeiro especulativo, em todos esses países que eram tidos como países emergentes. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, sobretudo.
Com essa enxurrada de dinheiro, o Brasil consegue fazer uma extensão da sua política de crédito e coloca as pessoas para consumir. Colocou as pessoas para consumir, endividou várias das nossas famílias aqui e fez um estudo sobre o que seria a nova classe média baseada no consumo e não especificamente no que deveria ser, que é a renda. E, em termos de renda, essa nova classe média tinha pessoas que tinham a sua renda entre R$ 291 e R$ 1.019. Isso aqui, Romulus, é verdadeiramente um escândalo quando a gente pensa o que poderia ser a matriz de consumo de um sujeito que ganha entre R$ 291 e R$ 1.019. Essa aqui é a ideologia da classe média plantada pelo governo Lula para lançar aos olhos dos brasileiros uma expectativa de crescimento agora e no futuro de que ninguém mais segurava o Brasil. E como um país de renda média, nós estávamos no mesmo patamar, por exemplo, de China e Índia, dois países com avanço tecnológico gigantesco, a despeito dos seus tropeços, das suas crises pontuais agora. China e Índia são países que têm uma matriz de acumulação de capital já interna, uma produção de riqueza interna, um controle muito avançado de quais são os ritmos do seu próprio desenvolvimento tecnológico, sem atrelar isso ao estrangeiro. E quando o Brasil alimentou essa grande ideologia, nós criamos isso como se fosse a ideia de que ninguém mais segurava o Brasil. E eu que estudo, por exemplo, política externa, acompanhei vários textos de pessoas muito renomadas da área, escrevendo que agora o Brasil entrava num novo patamar dentro do cenário internacional, esse patamar de um país emergente. Mas aqui não existe tal coisa como um país emergente, nós somos países dependentes e subdesenvolvidos. E como tais, isso cobrou o seu preço a partir do momento em que os preços internacionais desses bens agrícolas e minerais que nós exportamos para o mundo se reverteram. E aí, dentro do cenário internacional, por exemplo, países como Rússia, Índia e China, ao terem a bomba atômica, por exemplo, nos colocam completamente em patamares distintos do que são Brasil e África do Sul, dentro do que seria uma força contra-hegemônica pautada pelos BRICS. E nenhum país da ordem capitalista dominante para conversar com um país que quer participar do sistema internacional por bom comportamento. Por isso que a invasão do Haiti é uma pataquada da política externa brasileira. Por isso que ela tem que ser duramente criticada e condenada por todos os círculos criteriosos que avaliam a posição do Brasil no mundo. O Brasil tentou participar no cenário internacional, tentou se transformar naquela expressão horrorosa que seria um player global, tentou se apresentar como um global player aqui no sistema internacional por bom comportamento, fazendo serviço sujo do imperialismo no Haiti. Quando, na verdade, os países só são respeitados dentro do Conselho de Segurança quando eles são uma ameaça à segurança global. Quando tem o quê? A bomba atômica. Todos os países que estão lá têm uma bomba para ameaçar a ordem internacional. Para evitar que essa ameaça à ordem internacional seja pautada por outros países, eles montam um Conselho de Segurança, que pretensamente defende o mundo do que seria as grandes ameaças do eixo do mal, pautado aqui sobretudo por Irã, Venezuela e Coreia do Norte, os três principais ameaçadores da ordem global. Quando as pessoas me dizem assim, qual é a maior ameaça nuclear do planeta? E elas respondem Coreia do Norte ou Irã, eu fico absolutamente espantado, porque o único país até hoje que teve a capacidade de lançar uma bomba atômica sobre outra nação foram os Estados Unidos. E eu tenho que ouvir que a principal ameaça nuclear do planeta é o Irã ou a Coreia do Norte. É absolutamente espantoso. E aqui no Brasil, os estudiosos da nossa política externa introjetam esse tipo de perspectiva. Por isso que eu quero colocar aqui que a falta de crítica ao que foi a postura do Itamaraty nos 10 anos sob vigência aqui do governo Lula, do governo Dilma e também do que foi o final do governo FHC, se ela não tiver uma crítica muito contundente, a gente fica absolutamente disperso, embasbacado e não consegue entender por que um sujeito como Ernesto Araújo emerge das entranhas deste modelo de Itamaraty, um Itamaraty elitista e completamente servil aos interesses estadunidenses. Hoje, as linhas de política externa brasileira e dos seus estudiosos se dividem em duas partes. A linha daqueles que são, essencialmente, estadunidenses ou americanistas, aqueles que estão pautados por uma versão hemisférica da política externa brasileira, e aqueles que seriam, pretensamente, os multilateralistas,
aqueles da política externa sul-sul, tal como Lula e Celso Amorim gostavam tanto de falar. A questão central aqui que nós precisamos entender é que a política externa de um país, ela não se reduz, ainda que logicamente isso tenha importância, não se reduz a um cenário binário entre governo X e política externa X, governo Y, política externa Y. Quem comanda aqui a política externa, ela é uma expressão das classes dominantes. E como tais, essas classes dominantes brasileiras, dependentes, subdesenvolvidas, parasitárias do Estado, sócias menores dos interesses metropolitanos do imperialismo, elas precisam moldar a política externa ao seu sabor. E para fazê-lo, elas precisam ter uma política externa que não respeite necessariamente aquilo que propaladamente é a orientação ideológica do governo. E cabe aqui um registro muito sintético sobre isso, Ramos. A política externa brasileira, a partir da segunda metade do governo FHC ainda, do segundo governo FHC, já é uma política externa que, por exemplo, quando assume o governo aqui, Celso Laffer assume a condução da política externa brasileira, vira o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, ele já assume dizendo: nós precisamos priorizar o Mercosul. O ministro das Relações Exteriores do FHC no início dos anos 2000, precisamos priorizar o Mercosul. Por que ele identifica isso? Porque já era necessário a classe dominante brasileira lançar mão do aspecto regional da sua política externa. Qual é esse aspecto regional? Nos anos 90, por meio da abertura econômica, a classe dominante brasileira conseguiu atualizar a sua matriz tecnológica. Câmbio baixo e subserviência aos interesses estadunidenses dentro de planos de fusões, aquisições e uma enxurrada de investimento estrangeiro entrando aqui em todo o processo de privatizações. Uma vez atualizada a matriz tecnológica, tem que garantir um mínimo de viabilidade para a reprodução do capital para as indústrias que estão instaladas aqui, que são quase todas multinacionais, expressando aqui os interesses metropolitanos. Qual é a operação brasileira para poder viabilizar isso? A política externa subimperialista do Brasil, aquela que precisa projetar os nossos vizinhos, a capacidade de acumular capital aqui e tornar o ciclo do capital no Brasil possível. Porque se a nossa relação com o mundo é uma relação de perda de valor, de drenagem de recursos do Brasil em direção aos países centrais, aqui, para a viabilidade de um capitalismo meramente desbotado, industrializado até um pedaço e cada vez menos, e um paraíso do rentismo, para esse capital poder se reproduzir aqui, ele precisa lançar os seus interesses sobre os países que nos circundam. E aí o Celso Laffer já coloca a necessidade de priorizar o Mercosul. Por isso que eu acho muito curioso quando boa parte dos analistas da política externa petista vaticinaram o fim do Mercosul assim que Michel Temer assumiu o governo. Michel Temer entrou, nomeou lá o José Serra como ministro das Suas Relações Exteriores, depois o Aloysio Nunes, e muito se dizia assim: o Mercosul acabou, está liquidado. Só fala isso quem não sabe o que é o Mercosul. O Mercosul é um plano das elites, é um plano da classe dominante brasileira e argentina para a região. E é um plano das multinacionais, que tem os seus interesses absolutamente contemplados e representados aqui. Se você olha aqui, Rômulo, toda a matriz de exportação entre Brasil e Argentina, via Mercosul, a gente vai ver que aparecem lá sempre empresas como a Fiat, a Renault, a Peugeot, a GM, a Ford. Todas as multinacionais dos Estados Unidos e da Europa, dos países centrais, operam no Mercosul. E aí o petismo dizia assim: o Mercosul vai acabar. E eu sempre dizia: absolutamente não. O Mercosul vai se reduzir àquilo que ele era na sua essência, um acordo comercial de livre comércio das grandes potências para viabilizar a acumulação de capital entre as multinacionais. Mas o Mercosul não acaba. Só que agora ninguém consegue explicar por que o Mercosul não acaba e por que ele está reduzido a isso. Ele só está reduzido a isso exatamente porque ele é a expressão, o bastião do interesse das multinacionais. Por isso que muita gente dizia assim: o Paulo Guedes disse que o Mercosul não é prioridade, viu como o Mercosul vai acabar, e ele vai lá, pega, junto com Ernesto Araújo, junto com Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, e assina um acordo de livre comércio com a União Europeia. Nada pode ser mais contraditório, mais contrário aos interesses da classe trabalhadora brasileira, mas eles assinam um acordo. E esse acordo já tinha 20 anos de negociações.
E aí a gente tem que sublinhar também, as rodadas se iniciam exatamente entre 98 e 2000, a primeira rodada de negociação desse acordo, ainda no governo FHC, uma segunda rodada entre 2010 e 2012, na transição de Lula para Dilma, e uma terceira rodada de 2017 a 2019, culminando aí nesse anúncio da conclusão do acordo, que ainda vai levar um bom tempo para entrar em vigor, mas que, uma vez entrando em vigor, vai representar uma profunda derrota da diplomacia brasileira e dos interesses da classe trabalhadora no Brasil, né? Então, culminando dentro desse processo, o que a gente pode observar? Se nós não tivermos uma avaliação muito crítica do que foi a política externa do petismo nos 10 anos anteriores, nesse multilateralismo, na política externa sul-sul, naquilo que é absolutamente insuficiente para questionar a ordem global, nós não entendemos como é que aquela política externa que parecia o suprassumo de um novo paradigma, de uma nova posição do Brasil no mundo, desaparece tão rápido, como gelo ao sol. A política externa altiva e ativa de Celso Amorim desaparece, e não com Temer, ainda com Dilma, né? Samuel Pinheiro Guimarães, por exemplo, sempre foi muito crítico da política externa de Dilma, tendo participado do governo Lula, exatamente porque testemunhou esse acanhamento, esse apequenamento da política externa brasileira já no governo Dilma. Já no governo Dilma, o Brasil se tornava aquilo que ganhou alguns círculos acadêmicos aí, né? Um anão diplomático. O Brasil recuou a essa posição já com o governo Dilma e tentava ainda fazer frente aos BRICS. O que os BRICS são hoje? Rússia, Índia e China. Caiu o B de um lado, caiu o S do outro. Rússia, Índia e China é que comandam especificamente uma possibilidade de contestação à ordem global, com as suas contradições, com os seus domínios contra-hegemônicos também, com as suas relações funcionais à ordem com os Estados Unidos e Europa, em grande medida, mas tudo isso nos coloca num limbo de política externa. Por isso que aqui, Rômulo, a gente tem que discutir a política externa necessária para o Brasil, a política externa da Revolução Brasileira. E qual deve ser aqui a política externa da Revolução Brasileira? Ela tem que necessariamente ter uma orientação anti-imperialista. Não pode ser esse negócio de estar bem com todo mundo no multilateralismo. Multilateralismo não cabe para uma potência tal como o Brasil pode se expressar no mercado mundial, tal como o Brasil pode se expressar nas relações internacionais. Não cabe. Nenhum país se tornou um país respeitado no sistema internacional porque era bom moço, porque falava com todo mundo, porque tinha trânsito com todos. Veja o quanto o Lula se orgulha, e Celso Amorim também, por exemplo, o quanto eles se orgulham quando eles são atacados pela direita mais reacionária, de que o Brasil só tinha relações com Cuba e Venezuela, que é verdadeiramente falso, rigorosamente falso, aliás. Veja o quanto eles se orgulhavam de dizer, não, nós tínhamos muito trânsito também com a Europa e com os Estados Unidos. E veja o quanto Lula também ficou muito envaidecido quando o Obama disse que ele era o cara naquela última reunião do G20 10 anos atrás. O pessoal critica acertadamente o quanto o Bolsonaro é um capacho dos Estados Unidos. Quando o Bolsonaro faz agora, em 6 meses de governo já, 2 visitas oficiais a Washington, fora o trânsito direto que a Embaixada de Washington tem todos os dias com as conduções da política externa brasileira aqui, o pessoal criticou muito, né? A política externa brasileira foi criticada pelos setores ditos progressistas, dizendo assim, olha só que vassalagem, o Trump está lá, mal reconhece o Bolsonaro está isolado no G20, etc, etc. Bom, eu queria um Brasil isolado do G20, pautando uma nova ordem global a partir dos países dependentes e subdesenvolvidos. Só que não é o que acontece. Eu queria um Brasil brigando com o G20 para colocar nossa posição no mundo, numa coalizão de países que realmente enfrentassem a ordem numa política externa anti-imperialista. E se ela tiver uma vocação anti-imperialista, ela necessariamente tem que ser anticapitalista. É a única forma de enfrentar esse sistema internacional. Porque toda política externa que flertou, vez ou outra, com algum progressismo multilateral, sem se declarar verdadeiramente anti-imperialista, foi engolida pelo sistema internacional. Engolida pelo imperialismo. E se tem gente que acha, por exemplo, que a entrega do petróleo no Brasil começou com Michel Temer, é porque apagou seletivamente da memória o criminoso leilão de Libra que Dilma fez em 2013. O criminoso leilão dos campos do pré-sal que o Brasil tinha no campo de Libra, que é o maior campo do pré-sal que a gente tinha da história. Quem acha que o assalto ao petróleo e a entrega do petróleo brasileiro começaram com Michel Temer, está desavisado.
tem que acompanhar o que foi a entrega do petróleo brasileiro em 2013, a Dilma ainda no leilão de Libra. Por quê? Porque sucumbe aos interesses do imperialismo, porque quer ficar bem na ordem internacional dentro de um cenário em que não cabe mais espaço para ficar em cima do muro, para não tomar posição. Por isso que o Bolsonaro, de fato, parece uma criança na Disney quando visita o Trump nos Estados Unidos. Parece um vassalo completo, um capacho dos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, o Lula ficou muito envaidecido quando o Obama disse que ele era o cara. Completamente envaidecido, como se ele dissesse assim, bom, os ricos também me reconhecem. Agora eu sou alguém que tem trânsito no mundo inteiro. E quando o presidente da principal potência imperialista do planeta diz que o nosso presidente é o cara, é porque tem algo de muito errado com a nossa política externa. A gente tem que desconfiar disso. É ou não é, Ramos? A gente tem que desconfiar. É muito suspeito. Então, se a gente não tiver uma análise muito criteriosa, muito crítica do que foi a política externa brasileira durante o período do petismo, a gente simplesmente não entende como fomos parar em Ernesto Araújo, toda essa pataquada. Por que ele se autoriza a vociferar, por exemplo, contra a governança global ambiental, dizendo que isso faz parte do globalismo, do marxismo cultural e toda essa história? Ora, ele foi forjado dentro do Itamaraty. Então, quer dizer que o pensamento do Itamaraty também autoriza sujeitos como ele. E pode produzir um Samuel Pinheiro Guimarães, um sujeito que intercede na política local, um diplomata com D maiúsculo, que é um sujeito que produz teoricamente, que faz formulações e que escreve para interceder na política brasileira realmente, não é aquele diplomata do pedestal, da Torre de Marfim, diplomata que não tem contato nenhum com o seu povo. Um diplomata como Samuel Pinheiro, que escreve, por exemplo, 500 anos de periferia, aqui não pode ser um sujeito qualquer e desprezado. Mas se a nossa diplomacia consegue produzir ao mesmo tempo Samuel Pinheiro Guimarães, mas também Ernesto Araújo, quer dizer que essa instituição também tem que entrar sob suspeita. Também tem que ter uma auditoria muito forte aí no Itamaraty. Se um sujeito como esse se mostra afeito às ideias de Olavo de Carvalho, esse impostor intelectual dos Estados Unidos, a gente tem alguma coisa errada aqui a ser discutida, né? Por isso que essa análise tem que ser muito criteriosa, por isso que aqui na Revolução Brasileira a gente reivindica que a política externa tem que ser necessariamente anti-imperialista. Não dá para tentar ter trânsito bom com todo mundo. Não tem espaço no cenário internacional para isso. Acabou esse cenário. Ele foi efêmero, existiu por um tempo e ele desapareceu. Não tem como. A nossa vocação é de uma política externa anti-imperialista. E, reforço aqui, esse anti-imperialismo notadamente tem que ter um recorte anticapitalista. A nossa posição dependente e subdesenvolvida no mundo não comporta algum outro tipo de política externa. Por isso que os liberais de esquerda, os liberais de direita, ficam fazendo a defesa da ordem. O que eles falam é um absurdo negar o aquecimento global, e é um absurdo o Bolsonaro dizer que o Brasil não tem nada a aprender com a Alemanha em termos de meio ambiente. Eu diria, que bom que o Bolsonaro falou isso. E eu tenho orgulho quando o presidente diz que o Brasil não tem nada a aprender com a Alemanha em termos de meio ambiente. O grande problema é que o Bolsonaro fala isso só em termos retóricos, porque ele não sabe sustentar nenhuma dessas ideias, só fala isso para comprar uma briga vazia com Angela Merkel. E já voltou o pianinho da reunião do G20, porque tomou um puxão de orelha do Paulo Guedes, porque ele não pode comprar uma briga dessas com a Alemanha e os interesses alemães todos vigorando aqui no Brasil. Agora, se o presidente brasileiro, verdadeiramente comprometido com os interesses da nação, vai até uma reunião do G20 e crava lá, o Brasil não tem nada a aprender com a Europa em termos de meio ambiente, isso é rigorosamente verdadeiro. Só que tem que sustentar, e tem que sustentar dizendo o seguinte, bom, vocês aí na Europa destruíram todas as matrizes naturais de vocês, destruíram tudo aquilo que poderia flertar com a sustentabilidade. E agora querem dar pito aqui, querem dar conta de pautar a nossa preservação aqui, da nossa Amazônia, dos nossos recursos, do nosso petróleo, sendo que as empresas que mais poluem o planeta vêm da Europa e dos Estados Unidos. Ou, quando o Bolsonaro fala da Alemanha, por exemplo, a gente não pode esquecer que era a Volkswagen quem estava fraudando os seus testes de emissão de gases lá nos Estados Unidos e tomou uma multa bilionária por fazer isso. Que preocupação a Alemanha ou a alemã Volkswagen tem com a sustentabilidade ambiental quando frauda os seus testes
de controle de emissão de gases. Que tipo de responsabilidade ambiental a Holanda tem quando uma mineradora sua, aqui no Brasil, monta um duto clandestino para jogar os resíduos, todos os rejeitos da sua produção de mineração, diretamente nos rios brasileiros? Que moral os países escandinavos têm para falar aqui da nossa preservação ambiental, quando eles são os principais exportadores das empresas produtoras de papel e celulose pelo mundo inteiro, que são das mais poluidoras e insustentáveis ambientalmente no globo? Moral nenhuma. Só que o Brasil, agora, com Bolsonaro, não faz isso, senão em termos retóricos. E eu gostaria muito que a gente recheasse isso de conteúdo. Não dá para esperar absolutamente de Bolsonaro uma postura como essa. Mas a grandeza do Brasil e a grandeza de um projeto político efetivamente comprometido com a Revolução Brasileira tem que dar conta disso. Tem que dar conta de falar com os países centrais de igual para igual. Mas não só no tom cosmético, como Lula e Celso Amorim gostavam de dizer. O Brasil não fala mais grosso com seus vizinhos e fino com os Estados Unidos. Agora nós falamos com todos de igual para igual. Bom, me parece que não. Se falássemos de fato com todos de igual para igual, se tivéssemos sido capazes de fato de requalificar a posição do Brasil no mundo, não estaríamos com Itamaraty sob o comando de Ernesto Araújo. Muito bem, Daniel Corrêa da Silva, acho que foi uma ótima estreia sua. Estou vendo aqui o retorno das pessoas no chat, todo mundo gostou muito. Houve uma pequena dispersão aí no meio, o pessoal evidentemente reagindo à notícia do falecimento do Paulo Henrique Amorim, que a gente já comentou aqui, mas acho que a discussão que você propôs aqui é muito importante, né? Nós temos algumas críticas também, inclusive agora, quando da assinatura desse acordo de livre comércio da União Europeia com o Mercosul, cujo status a gente não sabe ainda ao certo, não saiu tudo ainda, né? O que a gente conseguiu foi só acesso a princípios. A gente também foi bastante crítico ao Celso Amorim, porque até o ano passado, né, ele defendia internamente que a negociação com os europeus deveria ser mantida, que era diferente. Os europeus eram diferentes dos americanos. Inclusive, ele entrou em contato com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, falou, não bate tanto. Quando teve o relançamento dessas negociações, ainda no governo Temer, e teve uma reunião na Argentina para isso, né, na participação semanal do embaixador, eu sugeri, não, essa semana é um tema importante, tem que entrar batendo o embaixador. Ele falou, não, mas né, o Celso Amorim falou comigo que é diferente, que não é coisa e tal, então, né, não entrou de sola como deveria ter entrado, né, se o governo Lula naquele momento entendeu por bem, aí sim, fazer uma concertação com o bolivarianismo, enterrar a ALCA, o mesmo processo tinha que ter sido feito com a negociação com a União Europeia, que se iniciou no mesmo contexto ali do governo Fernando Henrique. Então, quer dizer, a ALCA começa antes, ainda começa no Itamar Franco, mas avançou a discussão no governo Fernando Henrique. E a negociação com a União Europeia começa ali no final dos anos 90, salvo engano, 99. Então, da mesma forma que você falou que a gente precisa entender algumas limitações da política externa durante o lulismo para entendermos o Ernesto Araújo, também a gente precisa entender que esse pessoal conseguiu fechar esse acordo muito rápido, porque as negociações foram mantidas ao longo de 20 anos, quando elas deveriam ter sido enterradas ali em 2003, 2004, como fizeram com a ALCA. Se tivessem feito isso, no mínimo a gente ia ter mais tempo para tentar se preparar e resistir para esse tratado de recolonização do Brasil, que é o que ele é. Ainda há dúvidas aí sobre muitas pessoas estão depositando as esperanças nos parlamentos nacionais europeus e dizendo que vai rejeitar. Eu quero saber qual foi o acordo de livre comércio até hoje rejeitado por algum parlamento nacional europeu ou pelo parlamento europeu per se, né? Não existe, porque como diria a minha professora, foi minha professora na pós-graduação, Vera Torstensen, que hoje em dia está lá na FGV, mas por muito tempo foi o cérebro da missão brasileira aqui em Genebra, no OMC, quando falava sobre Brasil, ela falava everything is negotiable, tudo é negociável, todo mundo encontra o seu preço. Então você chega no parlamento lá que está fazendo resistência, o que você quer para provar isso daí? A gente teve um exemplo concretíssimo agora no acordo de livre comércio da Europa
com o Canadá, né, o CETA, que um parlamento regional ali da Valônia, na Bélgica, falou, não, nós não vamos aprovar. O pessoal chegou lá, e aí é a cenoura e o porrete, né? Fala, olha, a gente pode te prejudicar se você não aprovar, mas se você aprovar, tem isso aqui, a gente dá um financiamento aí regional para desenvolver alguma coisa aí e tal. Então, todo mundo nesses parlamentos, nessa representação, tem o seu preço, inclusive no Parlamento Europeu. Não há exemplo de tratado de livre comércio rejeitado nesse contexto pela União Europeia, seja no nível europeu, seja nos parlamentos nacionais. Então, colocar, mais uma vez, tentar terceirizar a luta e dizer, não, quem vai resolver o problema são os europeus, é o Emmanuel Macron. Tem gente delirando, não, o Emmanuel Macron, se ele aprovar isso daí, ele vai ser mais rejeitado e tal. O Emmanuel Macron foi colocado ali pelos Rothschild, gente, assim, seguramente foi fabricada uma história ali toda bancada. Ele não vai fazer isso, entendeu? Não vai a gente colocar a nossa esperança na preocupação dele com a rejeição, enfim, até esse medo que eles colocam do impacto e pelo peso econômico dos agricultores na União Europeia, devido à série de restrições que eles colocaram, como cotas e pegadinhas aí ambientais, a questão dos agrotóxicos e tal, o impacto real, né, o pessoal falou, não, é ruim para a indústria, né, mas é bom para a agricultura. E, aliás, isso me incomodou bastante, né, você vê como análise, você como economista certamente também tem esse entendimento, a pobreza da análise sobre um acordo do século XXI de comércio, tratando como se fosse o velho GATT, ali, tratar comércio de bens, que aquilo que é tangível, que a gente vê, então vai mandar soja, vai vir carro BMW. Não, minha gente, mas tem comércio de bens, regulação de investimento, propriedade intelectual, compras governamentais. Compras governamentais ninguém estava falando. Se não fosse nosso site aqui chamar atenção para isso e conseguir, ainda bem, pautar a discussão na grande imprensa também, em alguma medida no piguinho vermelho, como a gente chama aqui, ninguém ia ter falado de compra governamental, que foi, mal ou bem, eu tenho críticas também à questão da reprimarização que seguiu durante o governo Lula, mas você vê que com o poder da compra governamental a gente conseguiu ressuscitar a indústria naval, criar uma cadeia complexa de óleo e gás, enfim, a engenharia nacional também fazendo as grandes obras, e se tivesse essa abertura total em compras governamentais, nada disso teria sido possível, porque o conteúdo local seria ilegal nos termos do direito internacional e nos termos de um tratado internacional. Então, é muito preocupante, a gente, logicamente, está numa fase preliminar, mas a demonização já tinha que estar sendo trabalhada há muito tempo. E é triste a gente ver que o chanceler Celso Amorim, que eu considero o melhor chanceler que a gente já teve, apesar das críticas que você fez, algumas delas eu concordo, outras eu acho que você carregou na mão aí, mas eu acho que a crítica é importante, inclusive a que carrega nas tintas, mas de fato, sem o trabalho dele de lobby, até pessoal, como eu falei, em favor desse tratado, não teria sido tão fácil para o governo Bolsonaro fazer isso. Então eu acho que uma ilustração perfeita do que você veio falando aqui está muito bem cristalizada na conclusão tão rápida pelo Bolsonaro dessa negociação com a União Europeia para a recolonização do Brasil e reprimarização da economia num passo ainda mais acelerado do que aquele que a gente já vem vivendo. Muito bem, Claro. seu Daniel. Eu posso dar 3 notas rapidamente aqui sobre o que Por você favor. fala? Pelo seguinte, com relação à posição de Celso Amorim, veja, eu reputo também a posição que o Brasil adota em 2001 e 2008, quando foram feitas as rodadas de negociação da Organização Mundial do Comércio, né? Por exemplo, a participação do Brasil na rodada Doha em 2001 e 2008 estava absolutamente comandada pelo latifúndio. O Brasil queria, porque queria, uma maior liberalização comercial para exportar os seus grãos e para fazer valer os interesses do agronegócio. E o Brasil foi derrotado pelo outro grupo de países ditos emergentes, aí, países periféricos, dependentes, que bloquearam isso, entre eles a Argentina. Brasil e Argentina entraram em rota de colisão, Brasil e Índia entraram em rota de colisão, porque Argentina e Índia não topavam uma liberalização indiscriminada do comércio via rodada Doha, porque sabiam que era uma armadilha. Aumentar a chegada dos grãos brasileiros, tendo como contrapartida uma enxurrada não só de produtos, como você coloca aqui, mas sobretudo de serviços desses países centrais, tomando conta das nossas economias mais ainda, era altamente prejudicial. E eu lembro de ver, naquela ocasião, saíram artigos dizendo, inclusive criticamente, dizendo que o Brasil tinha tido uma derrota do Itamaraty, mas uma vitória brasileira, exatamente por não ter conseguido fechar o acordo nesses termos, que era altamente danoso à economia nacional. Uma segunda nota, né, você sublinhou aqui antes, quando falava do Paulo Henrique Amorim, a questão dos sindicatos, eu não sou alguém lá muito afeito às pesquisas de opinião, por exemplo, que o Datafolha solta. Mas se você acompanhar o que o Datafolha colocou sobre a reforma da Previdência 3 meses atrás e agora, não deixa de chamar a atenção que
3 meses atrás, a população brasileira, segundo esses dados do Datafolha, estava mais contrária à reforma da Previdência do que agora. Agora as pessoas estariam mais afeitas à reforma da Previdência. Se a gente observa verdadeiramente o que acontece com a população brasileira, a gente vê que muita gente está completamente contrária a essa proposta de reforma. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de chamar a atenção o que você registrava aqui, que o papel dos sindicatos é completamente desmobilizador, ele deseduca a classe trabalhadora no sindicalismo atual brasileiro com relação à reforma da Previdência. E, tomando aqui, com toda a desconfiança possível, mas esses dados do Datafolha, eles ilustram que, por exemplo, a greve geral do dia 14 de junho aqui do Brasil não serviu para outra coisa senão aproximar a população ainda mais de uma afeição à proposta da reforma da Previdência. Ela não serviu, por exemplo, para educar a classe trabalhadora numa luta contra a reforma da Previdência, né? Então, isso mostra o grau de desmobilização completa que os sindicatos fazem. E, junto com isso também, tomar nota é o seguinte, se a gente trabalha essa questão brasileira aqui, da nossa posição no mundo, a partir do acordo entre Mercosul e União Europeia, a União Europeia tem uma carta na manga muito valorosa, que é usar o tempo inteiro esse expediente das leis trabalhistas, das leis ambientais, o tempo todo, para continuar protegendo o seu mercado local de grãos, da qual a resistência francesa, por exemplo, é gigantesca, pelos produtores de grãos aí da França, alguns da Polônia também, dessa região mais próxima da Europa Ocidental, do centro europeu, que é o celeiro do Pacto Agrícola Comum da União Europeia, né? Então, a Europa tem nas mãos esse tipo de iniciativa e que, uma vez assinado o Acordo de Livre Comércio, eles podem dizer, bom, a gente até queria comprar os grãos de vocês, mas como vocês não estão respeitando as normas ambientais, nós estamos fechando o mercado, estamos limitando as cotas, estamos restringindo. Ou seja, mais uma vez, as barreiras não tarifárias assumem uma centralidade no processo da economia internacional que a nossa classe dominante aqui assume ou aceita de forma completamente servil, né? A gente acha que a derrubada dessas tarifas vai fazer com que isso represente a redenção para o Brasil. E se nós não tivermos aqui, Rômulo, isso que eu quero sublinhar mais detidamente, uma análise de classe sobre o que significa esse acordo, a nossa análise de classe não permite entender que o acordo Mercosul-União Europeia é um acordo do latifúndio, vai aumentar a matança no campo. Mas é um acordo também da burguesia industrial, porque não é ruim para a indústria. Hoje, a indústria brasileira não vai reclamar disso. Por quê? Porque ela já não é mais brasileira, porque ela está atrelada a todo o processo de desnacionalização dos países centrais. Quem vai sofrer aqui é, eventualmente, o industrial médio e pequeno, que ainda existe dentro desse processo de desmonte industrial do Brasil, que o Plano Real e os últimos 40 anos na economia brasileira deram conta de solapar completamente. Mas esses industriais estão contemplados. Eu fui ver, por exemplo, as notas do IED, Instituto de Estudos e Desenvolvimento Industrial. Eles veem o acordo com a União Europeia como uma boa oportunidade de inserção brasileira nas cadeias globais de valor. Eles querem o quê? As máquinas mais baratas para poder dar vazão ao processo de desnacionalização industrial. Então, esse acordo é altamente penoso para quem? Para os trabalhadores brasileiros, para quem vive de salários. E mesmo essa classe média aí, absolutamente abjeta, que acha que vai conseguir tomar um vinho francês ou comer um queijinho mais barato, está desmontada também. Não vai conseguir. O chocolate belga não vai chegar mais barato para ela. Por quê? Porque em termos tarifários, ele pode até chegar mais barato. Mas a derrubada da renda nacional vai vir em velocidade tão monstruosa que mesmo mais barato, esse sujeito empobrecido cada vez mais, passando uma classe média para uma classe baixa, não vai ter condições de incorporar o chocolatezinho belga na sua matriz de consumo. Está liquidado para ele também. Isso aí, totalmente de acordo com essa sua pontuação. Inclusive, isso dialoga com o que eu discuti ontem com o Leo Dorix, do mesmo Datafolha ao qual você faz referência, dizendo que as pessoas temem a volta da inflação e não a perda do emprego. Eu estou muito desconfiado dessa pesquisa da Datafolha, em especial essa da Previdência, que mostrou o jacaré abrindo a boca. Agora nós temos mais pessoas aprovando a reforma da Previdência do que reprovando, com viés alto, inclusive com viés o jacaré abrindo a boca, com viés da distância entre quem aprova e quem reprova aumentar. Acho muito esquisito, né, ainda mais
a oportunidade da publicação disso no dia em que começava a votação no plenário da Câmara. Então, acho muito esquisita essa pesquisa. Não seria a primeira vez que o Datafolha nos daria números esquisitos aí com relação à opinião pública. Então, fica toda a nossa desconfiança, embora eu acho que, de forma nenhuma, isso possa levar ao questionamento do que você afirmou aqui, que é o papel desmobilizante dos sindicatos. Todo mundo se pergunta, desde que a gente começou ali com as ameaças em 2015 e vindo 2016, é lógico que teve uma ajuda muito grande da Dilma Rousseff para essa desmobilização, né? Porque o estelionato eleitoral em 2015 deixou todo mundo, pô, eu vou sair na rua para lutar por isso aí, para lutar pelo Joaquim Levy no Ministério da Fazenda, a política dele, difícil, né? Então ela ajudou bastante também, mas os sindicatos, de qualquer forma, também estavam muito tímidos. E eu já ouvi um relato aí de uma fonte na Petrobras dizendo que, com relação ao silêncio, né, a timidez dos sindicatos com relação ao desmonte do sistema Petrobras se dá em boa medida por eles terem ficado expostos, por terem sido nomeados para cargos de direção e ali de gestão de contratos, etc., quando eles não tinham qualificação para isso, enfim, aquela proximidade ali daquelas lideranças sindicais da FUP, dos sindicatos ali de petroleiros nos estados, que logicamente tinham afinidade aí política com o pessoal do PT, ascendeu para posições que não poderiam, não tinha qualificação, e foram incapazes, né, vamos crer, né, na melhor explicação, foram incapazes de identificar aqueles desvios, em alguma medida acabaram liberando as obras, tal, superfaturadas, e em virtude disso eles podem também cair na malha aí, se em determinado momento a Lava Jato quiser descer um pouco na cadeia de comando ali atrás. Então, isso justificaria uma certa timidez dos sindicatos de petroleiros, segundo o que eu ouvi de uma fonte na engenharia da Petrobras, que inclusive está me devendo um artigo em fonte. Está me devendo esse artigo aí falando da questão do pré-sal. Mas é isso aí. Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua participação aqui hoje e, segundo me informa a Flávia da nossa moderação, o pessoal já quer que você volte. Eu que agradeço, Ramos, o convite, estou à disposição, podemos conversar mais vezes sem problemas. E foi um prazer, uma enorme satisfação poder participar aqui do Lucro Expresso, conversar com os expressionautas e contigo também. E seguimos adiante, estou à disposição, é só me chamar, que a gente fala mais aí sobre o Brasil, a Revolução Brasileira e a nossa posição no mundo, né? Tão importante para saber como superar a dependência, o atraso, o subdesenvolvimento aqui e fazer efetivamente o Brasil se converter numa grande nação que ele realmente é. Combinado, então.